Mas havia na causa excitante do sonho outra coisa que teve em mim um efeito inteiramente oposto, junto com as notícias desfavoráveis dos primeiros dias após a operação. Recebi a advertência de não discutir o assunto com ninguém. Senti-me ofendido com isso, pois implicava uma desconfiança desnecessária de minha discrição. Dava-me plena conta de que essas instruções não haviam partido de meu amigo e se deviam à falta de tato ou ao excesso de zelo por parte do intermediário, mas afetou-me de maneira muito desagradável essa censura velada, pois não era inteiramente injustificada. Como todos sabemos, somente as censuras que têm algum fundamento é que colam, a palavra colam entre aspas. Só elas é que nos perturbam. O que tenho em mente não se relaciona, é verdade, com esse amigo, mas com um período muito anterior de minha vida. Naquela ocasião, causei problema entre dois amigos, abre aspas, ambos os quais haviam também decidido honrar-me com esse título, fecha aspas. Por dizer a um deles, sem necessidade alguma no decorrer da conversa, o que o outro havia falado a seu respeito. Também essa ocasião tinham-me feito censuras, e elas ainda estavam em minha memória. Um dos dois amigos em questão era o professor Fleischl. Posso descrever o outro por seu prenome, Joseph Travessão, que era também o de P. meu amigo e oponente no sonho. A recriminação por eu ser incapaz de guardar um segredo foi atestada no sonho pelo elemento discreto e pela pergunta de F.L. sobre quanto eu havia falado com P sobre suas coisas, mas foi a intervenção dessa lembrança, abre colchetes, de minha antiga indiscrição e suas consequências, fecha colchetes, que transportou do presente para a época em que trabalhei no laboratório de Brook, a recriminação contra mim por chegar tarde demais. E, ao transformar a segunda pessoa da cena onírica de aniquilamento num Joseph, fiz com que essa cena representasse não apenas a recriminação feita a mim por chegar tarde demais, mas também a recriminação muito mais intensamente recalcada por eu ser incapaz de guardar um segredo. Aqui são excepcionalmente visíveis os processos de condensação e deslocamento em ação no sonho, bem como suas razões de ser. Minha ligeira raiva no presente pela advertência que eu recebera de não deixar escapar nada, abre colchetes, sobre a doença de F.L., fecha colchetes, recebeu reforços de fontes situadas nas profundezas de minha mente e assim se avolumou numa corrente de sentimentos hostis contra pessoas de quem eu realmente gostava. A fonte desse reforço brotava de minha infância. Já assinalei com minhas amizades calorosas e também minhas inimizades
com contemporâneos remontam a minhas relações da infância com um sobrinho que era um ano mais velho que eu. Como ele era superior a mim, como cedo aprendi a me defender dele, como éramos amigos inseparáveis e como, de acordo com o testemunho dos mais velhos, às vezes brigávamos um com o outro e reticências, lhe fazíamos queixas um do outro. Todos os meus amigos têm sido, num certo sentido, reencarnações dessa primeira figura que, abre aspas, früher sich Einstein den drüben Blick gezeigt, fecha aspas, têm sido revenantes. Meu próprio sobrinho apareceu em minha meninice e, nessa ocasião, representamos juntos os papéis de César e Brutus. Minha vida afetiva sempre insistiu em que eu tivesse um amigo íntimo e um inimigo odiado, sempre que me foi possível reabastecer-me de ambos, e não raro essa situação ideal da infância se reproduziu tão completamente que amigo e inimigo convergiam numa só pessoa. Travessão, embora não, é claro, ambos ao mesmo tempo ou com oscilações constantes, como talvez tenha acontecido em minha tenra infância. Não me proponho discutir nesse ponto como é que nessas circunstâncias uma oportunidade recente de geração de um afeto pôde retornar a uma situação infantil e ser substituída por essa situação no que concerne à produção do afeto. Essa questão faz parte da psicologia do pensamento inconsciente e encontraria lugar adequado numa elucidação psicológica das neuroses. Para fins da interpretação dos sonhos, presumamos que surja, ou seja, construída na fantasia, uma lembrança da infância, mais ou menos com o seguinte conteúdo: as duas crianças entraram em disputa por causa de certo objeto, abre parênteses. Qual era esse objeto? É uma questão que pode ficar em aberto, embora a lembrança ou pseudo-lembrança tenha um objeto bastante específico em vista, fecha parênteses. Cada uma delas alega ter chegado antes da outra e, portanto, ter mais direito a ele. Vão as vias de fato e a força prevalece sobre o direito. Pelas indicações do sonho, é possível que eu mesmo soubesse que estava errado, abre parênteses. Eu próprio notei o erro, fecha parênteses. Dessa vez, porém, fui o mais forte e continuei senhor do terreno. O vencido correu para o seu avô, travessão, meu pai, travessão, e queixou-se de mim. Defendi-me com as palavras que conheço pelo relato de meu pai, abre aspas. Bati nele porque ele bateu em mim, fecha aspas. Essa lembrança, ou mais provavelmente fantasia que me veio à mente enquanto eu analisava o sonho travessão, sem outras indicações, eu mesmo não saberia como dizer. Travessão constitui um elemento intermediário nos pensamentos oníricos
que reuniu os afetos neles desencadeados, tal como um poço recebe a água que para ele flui. Desse ponto em diante, os pensamentos oníricos seguiram mais ou menos esta linha, abre aspas. É bem feito de me tenha tido de me dar lugar, porque tentou tirar a mim do meu lugar. Não preciso de você, posso muito bem encontrar outra pessoa para brincar comigo, fecha aspas, etc. Esses pensamentos penetraram então nas vias que levaram à sua representação no sonho. Houve época em que tive de censurar meu amigo Joseph, entre colchetes, P. por uma atitude deste mesmo tipo, abre aspas, «Ote toi, que je mi mete», fecha aspas. Ele seguira meus passos como demonstrador no laboratório de Brooke. Mas a promoção lá era lenta e tediosa. Nenhum dos dois assistentes de Brooke estava inclinado a sair de seu lugar, e a juventude era impaciente. Meu amigo, que já sabia não ter esperança de viver muito e a quem nenhum laço de intimidade ligava, seu superior imediato por vezes expressava em voz alta sua impaciência, e como superior, entre colchetes, Fleischl estava gravemente enfermo, o desejo de P. de vê-lo fora do caminho talvez tivesse um sentido mais torpe que a simples esperança de promoção do homem. Como não deixa de ser natural, alguns anos antes eu próprio acalentara um desejo ainda mais vivo de preencher uma vaga, onde quer que haja hierarquia e promoção. Está aberto o caminho para desejos que pedem supressão. O príncipe Hall de Shakespeare, mesmo junto ao leito de seu pai enfermo, não pôde resistir à tentação de experimentar a coroa. Mas, como seria de esperar, o sonho puniu meu amigo e não a mim por esse desejo impiedoso, abre aspas. Como foi ambicioso, matei-o, fecha aspas. Como não pudesse esperar pelo afastamento de outro homem, ele próprio foi afastado. Foram esses meus pensamentos logo depois de ter assistido à inauguração na universidade no monumento comemorativo, travessão, não a ele, mas ao outro homem. Assim, parte da satisfação que senti no sonho deveria ser interpretada como, abre aspas, um castigo justo e bem feito para você, fecha aspas. No funeral de meu amigo P. um rapaz fizera o que pareceu ser um comentário inoportuno, no sentido de que o orador que pronunciara o discurso fúnebre havia deixado implícito que, sem esse homem, o mundo se acabaria. Ele havia expressado os sentimentos sinceros de alguém em cujo pesar um certo exagero estava interferindo. Mas esse comentário foi o ponto de partida dos seguintes pensamentos oníricos, abre aspas. É bem verdade que ninguém é insubstituível. Quantas pessoas já acompanhei até a sepultura, mas ainda estou vivo, sobrevivi a todos.
fiquei senhor do terreno, fecha aspas. Esse tipo de pensamento ocorrendo-me no momento em que temia talvez não encontrar meu amigo, entre colchetes, FL. Vivo se fizesse a seguinte viagem para vê-lo. Só poderia ser interpretado no sentido de eu estar radiante por ter mais uma vez sobrevivido a alguém, por ter sido ele e não eu a morrer, e por eu ter ficado senhor do terreno, como ficara na cena fantasiada de minha infância. Essa satisfação de origem infantil por ficar senhor do terreno constituiu a maior parte do afeto que apareceu no sonho. Eu estava radiante por sobreviver e dei expressão a meu deleite com todo o egoísmo ingênuo exibido na anedota do casal em que um dos cônjuges diz ao outro, abre aspas, se um de nós morrer, vou-me mudar para Paris, fecha aspas. Era óbvio, assim, que não seria eu a morrer. Não se pode negar que interpretar e relatar os próprios sonhos exige elevado grau de autodisciplina. Fica-se condenado a emergir como o único vilão entre a multidão de personagens nobres com quem se partilha a própria vida. Assim, pareceu-me muito natural que os revenantes só existissem enquanto se quisesse e fossem elimináveis mediante um desejo. Já vimos pelo que foi punido meu amigo Joseph, mas os revenantes eram uma série de reencarnações do amigo de minha infância. Desse modo, era também fonte de satisfação para mim o fato de sempre ter conseguido achar substitutos sucessíveis para aquela figura e senti que seria capaz de encontrar um substituto para o amigo a quem estava agora a ponto de perder. Ninguém era insubstituível. Mas e a censura onírica que era feito dela? Por que não levantara as mais enérgicas objeções contra essa sequência de ideias flagrantemente egoísta? E por que não transformara a satisfação ligada a essa cadeia de ideias num agudo desprazer? A explicação, penso eu, foi que outras sequências de ideias inobjetáveis ligadas às mesmas pessoas encontraram uma satisfação simultânea e descobriram com seu afeto o afeto proveniente da fonte infantil proibida. Em outra camada de meus pensamentos durante a cerimônia de inauguração do monumento, eu assim refletira, abre aspas, quantos amigos valiosos já perdi, uns para a morte, outros por um rompimento em nossa amizade. Quão afortunado foi ter encontrado para eles um substituto e ter ganho um que significa para mim mais do que os outros jamais poderiam significar. E numa época da vida em que não é fácil fazer novas amizades, nunca perder a dele, fecha aspas. Minha satisfação por ter encontrado um substituto para esses amigos perdidos teve permissão de penetrar no sonho sem interferência, mas, junto com ela, insinuou-se a satisfação
satisfação hostil decorrente da fonte infantil. É verdade, sem dúvida, que a afeição infantil serviu para reforçar minha afeição contemporânea e justificada, mas também o ódio infantil conseguiu fazer-se representar. Mas o sonho conteve, além disso, uma alusão clara a outra cadeia de ideias que poderia legitimamente levar à satisfação. Pouco tempo antes, após uma longa espera, nascera uma filha de meu amigo, entre colchetes, FL. Eu sabia quão profundamente ele havia pranteado a irmã que perdera tão cedo, e lhe escrevi dizendo estar certo de que ele transferira o amor que por ela sentira para a filha, e que a nenenzinha enfim lhe permitiria esquecer sua perda irreparável. Portanto, esse grupo de pensamentos ligava-se mais uma vez ao pensamento intermediário do conteúdo latente do sonho, de onde se bifurcavam as vias associativas em direções contrárias. Abre aspas, ninguém é insubstituível, não há nada além de revenantes. Todos aqueles que perdemos retornam, fecha aspas. E então os laços associativos entre os componentes contraditórios dos pensamentos oníricos foram estreitados pela circunstância fortuita de a filhinha de meu amigo ter o mesmo nome da menina com quem eu costumava brincar em criança, que tinha minha idade e era irmã de meu primeiro amigo e oponente. Deu-me grande satisfação saber que o bebê iria chamar-se Pauline, e numa alusão a essa coincidência substituí um Joseph por outro no sonho e descobri ser impossível eliminar a semelhança entre as letras iniciais dos nomes Fleischer e FL. Desse ponto, meus pensamentos passaram para a questão do nome de meus próprios filhos. Insistira em que o nome deles fosse escolhido não segundo a moda do momento, mas em memória de pessoas de quem eu havia gostado. O nome transformava as crianças em revenantes e, afinal, refleti: ter filhos não seria nosso único acesso à imortalidade? Resta-me apenas acrescentar mais algumas observações sobre a questão do afeto nos sonhos, do outro ponto de vista. É possível que um elemento dominante na psique da pessoa adormecida seja constituído por aquilo a que chamamos, abre aspas, disposição de ânimo, fecha aspas, travessão, ou tendência a algum afeto, travessão. E isso pode então exercer uma influência determinante em seus sonhos. Tal disposição de ânimo pode brotar de suas experiências ou pensamentos da véspera, ou suas fontes podem ser somáticas. De qualquer modo, será acompanhada pelas cadeias de ideias que lhe forem apropriadas. Do ponto de vista da formação do sonho, é indiferente que, como às vezes acontece, esses conteúdos de representações dos pensamentos oníricos determinem primariamente a disposição de ânimo, ou seja, eles próprios secundariamente despertados por uma disposição
disposição emocional do sonhador, que, por sua vez, seja explicável em termos somáticos. Seja como for, a formação dos sonhos está sujeira. Eu acho que eles escreveram errado no texto. Está sujeita à condição de só poder representar algo que seja a realização de um desejo e de apenas dos desejos poder extrair sua força psíquica impulsora. Uma disposição de ânimo atual e operante é tratada da mesma maneira que uma sensação que surja e se torne atuante durante o sono, a qual pode ser desprezada ou reinterpretada no sentido de uma realização de desejo. A disposição de ânimos aflitivas durante o sono podem tornar-se a força propulsora de um sonho, despertando desejos enérgicos que o sonho é chamado a realizar. O material a que se ligam as disposições de ânimo é trabalhado até poder ser utilizado para expressar a realização de um desejo. Quanto mais intenso e dominante é o papel desempenhado nos pensamentos oníricos pela disposição anímica aflitiva, mais certo é que os impulsos desejantes mais intensamente suprimidos se valham dessa oportunidade para chegar à representação. É que, como já está presente o desprazer que, de outro modo, por si só produziriam necessariamente, eles já encontram realizada a parte mais difícil de sua tarefa. Travessão. A tarefa de se imporem à representação. Aqui, mais uma vez, somos confrontados com o problema dos sonhos de angústia, e estes, como iremos constatar, constituem um caso marginal da função onírica. Título 1. Elaboração secundária. Agora inicia-se o texto. E agora podemos, enfim, voltar-nos para o quarto dos fatores implicados na formação dos sonhos. Ao prosseguirmos em nossa investigação do conteúdo dos sonhos da maneira como a iniciamos, travessão, isto é, comparando eventos manifestos no conteúdo do sonho com suas fontes nos pensamentos oníricos, travessão, chegamos a elementos cuja explicação requer um pressuposto inteiramente novo. O que tenho em mente são casos em que o sonhador fica surpreso, irritado ou enojado num sonho, e além disso, com algum fragmento do próprio conteúdo onírico. Como demonstrei em diversos exemplos, entre colchetes, na última sessão, a maioria desses sentimentos críticos nos sonhos não se dirige de fato ao conteúdo do sonho, mas mostra constituir-se de partes dos pensamentos oníricos que foram apropriadas e usadas para um fim conveniente. Entretanto, parte desse material não se presta a essa explicação. Seu correlato no material dos pensamentos oníricos não se encontra em parte alguma. Qual é, por exemplo, o sentido de uma observação crítica tão frequentemente encontrada nos sonhos, ou seja, abre aspas, isto é apenas um sonho, fecha aspas,
Temos aí uma verdadeira crítica ao sonho, tal como se poderia fazer na vida de vigília. Com bastante frequência, ademais, ela é, de fato, o prelúdio do despertar e, com frequência ainda maior, é precedida por algum sentimento aflitivo que se tranquiliza ante o reconhecimento de que se trata de um estado de sonho. Quando ocorre num sonho o pensamento, isso é apenas um sonho, ele tem em vista o mesmo propósito das palavras pronunciadas no palco por La Belle Hélène, na ópera cômica de Offenbach ou Offenbach, que leva esse nome. Visa a reduzir a importância do que acaba de ser vivenciado e a tornar possível tolerar o que vem a seguir. Serve para fazer adormecer uma dada instância e que, nesse momento, teria todos os motivos para ser acionada e proibir a continuação do sonho travessão ou da cena da ópera. É mais cômodo, porém, continuar a dormir e tolerar o sonho, porque afinal, abre aspas, é apenas um sonho, fecha aspas. A meu ver, esse juízo crítico desdenhoso, abre aspas, é apenas um sonho, fecha aspas, aparece no sonho quando a censura, que nunca está inteiramente adormecida, sente que foi apanhada desprevenida por um sonho que já se deixou passar. É tarde demais para suprimi-lo e, por conseguinte, a censura utiliza essas palavras para combater o sentimento de angústia ou aflição por ele suscitado. Essa expressão é um exemplo de esprit d'escalier por parte da censura psíquica. Esse exemplo, contudo, fornece-nos uma prova convincente que nem tudo que está contido num sonho decorre dos pensamentos oníricos, mas que pode haver contribuições para seu conteúdo advindas de uma função psíquica que é indistinguível de nossos pensamentos de vigília. Surge então a questão de determinar se isso ocorre apenas em casos excepcionais ou se a instância psíquica que, no mais, atua apenas como censura, tem uma participação habitual na formação dos sonhos. Não podemos hesitar em decidir pela segunda alternativa. Não há dúvida de que a instância censora, cuja influência só reconhecemos até aqui nas limitações e omissões no conteúdo do sonho, é também responsável por intercalações e acréscimos a ele. É fácil reconhecer tais intercalações. São frequentemente relatadas com hesitação e introduzidas por abre aspas, como se, fecha aspas, não são particularmente vividas por si só e são sempre introduzidas em pontos em que podem servir de elo entre dois fragmentos do conteúdo onírico ou preencher uma lacuna entre duas partes do sonho. São menos fáceis de reter na memória do que
os autênticos derivados do material dos pensamentos oníricos. Quando o sonho é esquecido, elas são sua primeira parte a desaparecer, e tenho fortes suspeitas de que a queixa corriqueira de se haver sonhado muito, mas esquecido a maior parte do sonho e conservado apenas fragmentos, baseia-se no rápido desaparecimento justamente desses pensamentos agregadores. Numa análise completa, essas intercalações por vezes se deixam trair pelo fato de nenhum material ligado a elas ser encontrado nos pensamentos oníricos, mas um exame cuidadoso leva-me a considerar esse caso como o menos frequente. Grosso modo, os pensamentos agregadores reconduzem mesmo assim a algum material nos pensamentos oníricos, mas a um material que não poderia reivindicar aceitação no sonho, nem por seu próprio valor, nem por ser sobredeterminado. Somente em casos extremos, ao que parece, é que a função psíquica de formação de sonhos que ora estamos examinando passa a fazer novas criações. Tanto quanto possível, ela emprega qualquer coisa apropriada que possa encontrar no material dos pensamentos oníricos.